Olá! Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o processamento ortográfico. O que é o processamento ortográfico? Bom, gente, o processamento ortográfico ele é uma habilidade que a gente utiliza aí para compreender melhor a ortografia de uma língua, certo? Então, seja o português, seja o inglês, seja qualquer língua, existe uma forma aí que o nosso cérebro utiliza para processar essa língua, né? Então, a gente fala que o processamento ortográfico ele acontece de duas formas diferentes, na leitura e na escrita. Por quê? Na leitura, ele vai utilizar aquele conhecimento que ele armazenou de padrões, né, de sequências ali de letras que são permitidas no português brasileiro, e também de palavras inteiras que ele armazenou ali ao longo do processo de aprendizagem para fazer a leitura das palavras. E na escrita, o que ele vai fazer? Ele vai, então, buscar também esse conhecimento lá dentro do cérebro para escrever palavras. E quando ele não tem essa palavra escrita lá dentro do cérebro, tanto para leitura quanto para escrita, ele vai tentar identificar ali como fazer a leitura daquela palavra pelo conhecimento que ele tem de que sons aquela palavra faz combinadas, né? Então, por exemplo, o NH. O NH, com o N quando está seguido de H, ele faz outro som de quando ele está sozinho. Então, se a criança tiver esse conhecimento, ela vai utilizar esse conhecimento na hora de fazer a leitura, na hora de fazer a escrita, certo? Então, o processamento ortográfico é que vai ajudar essa criança a compreender melhor ali aquela parte ortográfica, facilitar o processo de leitura e de escrita. Então, ele é uma habilidade extremamente importante para a gente ensinar, né? Então, a gente não ensina diretamente o processamento ortográfico, porque essa é uma forma que a criança está utilizando para processar aquilo que ela já aprendeu. Então, o que a gente estimula? O conhecimento ortográfico. A gente trabalha esse conhecimento para que a criança consiga processar essa informação, né? Compreender essa informação de uma maneira mais fácil. E como é que a gente avalia, então, se a criança tem esse tipo de conhecimento, se ela desenvolveu esse tipo de conhecimento? Porque esse conhecimento são dois conhecimentos diferentes. Um é o conhecimento de palavra inteira, né? Então, é um conhecimento lexical, que a gente chama, conhecimento ortográfico lexical, que é um conhecimento que a criança armazenou ali de palavras inteiras. Então, por exemplo, palavras que não existem regras ortográficas para serem escritas e a criança precisa identificar aquela palavra, por exemplo, excesso, né? Excesso. Não tem regra para escrever a palavra excesso, né? Então, a criança precisa compreender aquela palavra de uma forma integral. Ela precisa saber, é claro que no comecinho ali da aprendizagem ela não vai saber, mas ao longo do processo de aprendizagem, ao longo do ensino ali, né? E conforme ela vai aprendendo várias palavras, ela armazena algumas que são difíceis de escrever, né? Ou de ler, para que ela tenha mais agilidade ali na leitura e na escrita. E aí é um conhecimento de palavra inteira, porque como não existe uma regra, não dá para a gente trabalhar ali parte daquela palavra. Mas existe também um conhecimento que se chama conhecimento ortográfico sublexical. E esse sim dá pra gente trabalhar e dá pra gente ensinar. Por quê? Porque esse é um conhecimento de padrões, né? Um conhecimento de sequências de letras que são permitidas em determinadas línguas, né? Então, quais sequências de letras são permitidas no português brasileiro? Por exemplo, a gente pode escrever NH, LH, mas a gente não pode escrever MH. Né? Dificilmente a gente não vai encontrar uma palavra ali que tenha, por exemplo, XH. Né? Então, a gente não vai ter o X seguido de H. Se a criança tem esse conhecimento ali de quais letras podem ser combinadas, já facilita muito tanto a escrita quanto a leitura das palavras dentro da nossa língua, certo? E para que isso aconteça da melhor forma possível, as pesquisas científicas desenvolveram aí, então, uma avaliação para o professor fazer na sala de aula, para que ele entenda quais são as regras de contexto, né, ou essas combinações de letras que a criança precisa armazenar no português brasileiro, mas que não eram testadas antes. Por quê? Porque entendia-se ali que bastava um conhecimento de sons,
Mas, cada vez mais as pesquisas científicas têm mostrado que somente a consciência fonológica não dá conta do processo de alfabetização. Então, essa também é uma habilidade essencial para a gente não só ensinar, mas também a avaliar, para compreender como é que a criança está armazenando toda essa informação e, melhor do que armazenar, compreendendo essa informação. Porque quando a criança compreende que o cedilha, por exemplo, ele vem somente antes da letra A, O e U, é mais importante do que ele escrever simplesmente ali a palavra cabeça e saber que no final ela vai o cedilha, certo, gente? Então, ele precisa saber disso, porque senão ele vai colocar um cedilha quando ele for escrever você. E você não precisa de cedilha, porque o C já tem som de S antes do E, certo? Então, ele precisa entender ali quando é que ele usa determinadas coisas, determinadas letras, determinados padrões na língua portuguesa, ok? E para isso, a gente tem uma sondagem, né? Uma sondagem que nós mesmos desenvolvemos aqui na Multisaberes e que nós podemos fornecer para vocês utilizarem com seus alunos. Olha só, o que a gente vai avaliar dentro dessa sondagem? Então, a gente avalia ali esse conhecimento de se a criança compreendeu quando ela usa esse cedilha, né? Se ela sabe que o cedilha a gente só usa antes do A, do O e do U, e não antes do E e do I. Se ela sabe onde a gente usa o tio, quais letras que permitem o tio em cima. Se ela sabe quando usar de letras duplas, né? Então, RR, SS. Se ela sabe que a gente não pode escrever DD, né? Então, se ela já compreendeu essa informação, se ela sabe que o que precisa estar sempre juntinho com o U, certo? Então, diversos padrões ali de escrita que nem sempre a gente trabalha dentro da sala de aula de uma forma explícita, a gente sonda aqui nessa atividade de processamento ortográfico sublexical, né? Então, a gente sonda esse conhecimento da criança para saber ali se a criança internalizou isso ou se ela ainda precisa de um esclarecimento sobre isso, né? Outra regra que a gente sonda aqui é se a criança já compreendeu que o M só vem antes do P e do B, certo? Então, vários padrões aqui, encontros vocálicos, encontros consonantais, dígrafos, a gente sonda aqui nessa habilidade, né? Nessa atividade, para a gente saber se essa habilidade ela está sendo bem desenvolvida ou se a criança ainda tem determinadas dúvidas, certo? E por quê? Porque isso vai permitir uma maior clareza, né, para você, professor, para nós, professores, né, sobre o que trabalhar na sala de aula. Então, eu preciso avançar no conhecimento que os meus alunos já estão craques, ou eu preciso voltar um pouquinho e falar para eles, né, que olha, gente, o cedilha a gente usa dessa forma. Por que a gente usa dessa forma? Porque ele serve ali, então, para mudar o som de uma letra, certo? Então, a gente precisa trazer um pouquinho mais de explicação para essas crianças compreenderem, né? Consolidarem esse conhecimento que é tão importante para a aprendizagem da leitura e da escrita, ok? Se vocês gostaram desse conteúdo, siga-nos aqui no nosso canal. Também deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nada, ok? Até o próximo vídeo!